Olá, bem-vindos a mais um Em Cena. Hoje vamos falar do musical Não Verás País Nenhum. O espetáculo é uma adaptação da literatura de Inácio de Loyola Brandão. Não Verás País Nenhum é uma parceria da Companhia Prisma de Artes e do grupo Em Companhia do Camaleão. E quem encena hoje aqui com a gente é o diretor e co-adaptador Júlio Maciel. Obrigado pela participação aqui na Em Cena de hoje. Eu que agradeço. Então, que país é esse que é retratado em Não Verás País Nenhum? Eu acho que o Não Verás País Nenhum, o livro, já falava isso há 30 anos atrás, em 87, quando a peça foi montada, o livro é de 81, já falava desse Brasil, porque o livro trata do Brasil no futuro. Agora, estranhamente, esse Brasil de futuro hoje é o nosso presente. Na época, o Inácio, ele fez esse livro sob a égide da ditadura militar, e ele fez de uma espécie de hipérbole dos acontecimentos da época. Então ele criou toda uma atmosfera científica, hiperbólica, para isso e para a época, mas quando a gente vê hoje, vê os acontecimentos que só iam acontecer no Brasil, a gente vê que não era tão distante assim o que ele estava escrevendo. Tem uma grande correlação aí político-social com esses dias, né, com esse contexto de hoje. Demais. O grupo que se debruçou sobre o livro pensava nisso com um certo temor, porque a gente se preocupava na época com a questão ambiental, com a questão da água, e ele vai muito mais além disso. Inclusive é muito forte isso, né, no forte, espetáculo. porque no espetáculo a gente vai trabalhar com a ideia, mesmo de forma galhofeira, a gente vai trabalhar com a ideia da água ser reciclada da urina. Então não é tão distante do que nós estamos vivendo, nós sabemos que a água vai ser como se fosse o petróleo, né? Vai ser um produto raro, quer dizer, é uma coisa séria. A gente sabe que está havendo seca no nosso estado, em muitas partes do mundo está havendo inundações e seca, então tudo isso é com a nossa água potável que nós estamos falando disso, né? Isso é a vida das pessoas. Isso é um retrato cada vez mais pessimista do nosso país ou não é a realidade de fato? Olha, assim, eu acho que às vezes a ficção ela beira um pouco nessa ideia do pessimismo. Mas, por incrível que pareça, a peça caminha por esse aspecto, mas também descobre o amor. Quer dizer, o Souza, o personagem principal, que tem a sua vida devassada pelo exército, pelo esquema, perdeu o emprego, foi aposentado, era um professor que questionava, então perdeu esse tipo de personagem, não havia interesse para o esquema, o governo da época. Então ele é abandonado pela mulher, perde a casa e sai perambulando descobrindo um Brasil. Nessa história, ele descobre a Elisa, quer dizer, descobre a possibilidade do amor. Quer dizer, é possível que a gente, se entregando a algo importante para o ser humano, a gente consiga se reabilitar e fazer uma parceria com a natureza, não destruí-la. Na peça, a gente indica isso no final. No caso, como foi essa adaptação, né, desse romance aí? De quando é esse romance? Esse romance ele começou a ser escrito em 78 e depois foi editado em 81. Pela Companhia do Livro na época, pelo menos foi o livro que eu peguei na época. Esse livro chamava atenção porque o livro anterior dele, que era o Zero, tinha sido censurado. Então ele foi primeiro editado, esse livro foi primeiro editado na Itália. E então o Não Verás País Nenhum era muito aguardado. Eu tive a oportunidade, na época eu fui conversar com o Inácio, eu tive a oportunidade de ver o processo de criação dele. Coincidentemente era o nosso também. Muito interessante, eu juntava o grupo e pedia colheita de material, recorte de revistas, tudo que pudesse incrementar um espetáculo de teatro. Quando eu fui conhecer o Inácio em São Paulo, ele me mostrou o baú de Não Verás País Nenhum. Lá dentro tinha livros, bacana, fotografias, discos, o vinil na época, né? Tinha perfumes, tinha revistas, tinha tanta coisa que eu fiquei espantado. Então ele monta um pouco o trabalho dele assim, e a gente também montou assim. Então foi riqueza para vocês também, para esse processo de criação e adaptação. Foi muito, né, bom. E ele assim, ele é uma pessoa uma pessoa muito generosa. Esteve em Fortaleza na época. Chegou a assistir o espetáculo? Ele assistiu em 87, quando a gente montou. Depois veio a Fortaleza em 94 na Feira do Livro, falou novamente do Não Verás País Nenhum, e agora esteve no ano passado, em dezembro, na Bienal, e veio ver na Praça do Ferreira, viu por 2 vezes o espetáculo. Como é a parte musical de Não Haverá País Nenhum? De quem são os compositores? Bem, começa assim. Primeiro, a adaptação de 87 foi entre mim e o Acácio de Montes.
era típica para teatro. Havia só uma ou duas músicas na época e o resto eram músicas do momento político, do momento musical brasileiro. Ok, mas agora a gente queria fazer um musical. Então a gente queria que o texto fosse trasladado para poemas, né? E que aqueles poemas fossem transformados em música. Então convidei o Fernando Neri, que é um grande compositor de Fortaleza, sensibilíssimo para a questão teatral, ele imagina a cena, ele não corta texto, é impressionante. E ele começou a fazer a música comigo. Na realidade eu não tinha grandes pretensões, só tinha uma música a colocar, mas como o Fernando começou do meio para o fim e eu precisava ensaiar o começo da peça, eu comecei a costurar e alinhavar músicas. Estranhamente, parece que é de um compositor só. As pessoas vão lá e não notam muita diferença. Eu fico naturalmente com as partes mais fortes da peça. A parte do Fernando é mais lírica, mais bonita, mas faz umas pérolas que vocês precisam conhecer. Como tem sido a receptividade do público, né, com esse espetáculo, essa parte aí da emoção mesmo, de tocar, Sim. quem está assistindo a peça? Olha, uma das coisas que a gente quis fazer foi abordar ou abranger o público por várias linguagens. Uma, a teatral, e a outra musical. Eu acho que quando a gente dialoga nesses níveis, e também coreografia, quando a gente dialoga em vários níveis, você abrange mais público. Então, a receptividade em relação às músicas tem sido muito grande. Há uma ênfase, sem a repetição, mas há uma ênfase, né? A discussão do texto e a coisa musical estão tão coladas, tão unidas, que parecem que, vamos dizer, carne e unha. Então, as pessoas saem com partes do texto na cabeça. Isso é muito legal. Essa harmonia aí, né? Há uma o teatro harmonia muito e a grande. música, acho que é o diferencial desse sucesso aí da peça. Eu acho que tem sido e muita gente jovem vai ver. Porque assim também, eu acho que a linguagem, mesmo que a gente abranja um leque de opções musicais, por exemplo, a gente faz a abertura da peça em maracatu. Maracatu. E a gente entra, aí lá na frente tem rock, aí depois tem um clássico, aí depois tem uma mistura de chorinhos com samba canção e tango que representa. Bem eclético e bem brasileiro. É muito eclético. Tem samba, quer dizer, mas não aquele sambão, uma coisa contida, porque todas estão concatenadas para formar essa ideia e para fazer uma releitura do que seria o livro. E o espetáculo está em cartaz onde e vai até quando para o público que ainda quer assistir? O espetáculo estreou no ano passado no Rogaceno Leite Filho, esteve na Bienal, passou pelo Sesc Iracema e agora nós estamos no Sesc Emiliano Queiroz, todas as sábado e domingo, às 20 horas. E nós temos, inclusive, uma coisa interessante. Nós temos 40 ingressos gratuitos, precisam chegar cedo, que a gente distribui ali na entrada para algumas pessoas que chegam mais cedo. Primeiras que chega, lembra 40 pessoas? Ok. A gente distribui, é muito legal. Então aí você é o convidado a conferir, não verás país nenhum. Obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho. E o Em Cena de hoje fica por aqui. Até o próximo programa.